Não tem como. Se você não tiver essa mentalidade, você sempre vai ser um escravo. O que é? Gostar de problema. Anota aí. Você tem que ter uma paixão por problema. Por que gostar de problema? Quem resolve problema é bem pago. Quem cria problema é lembrado mitologicamente. Os criadores de problemas são os mais poderosos. E os que resolvem problemas são bem pagos. Resolver problema comum não vai ser bem pago. Se todo mundo dá conta de apertar uma torneira, é $1 para apertar a torneira. Mas se você é uma pessoa que cria um sistema hidráulico, que pega água no vento e traz ela para a torneira, aí você criou um problema, você vai ser bem pago, porque você patenteou, você criou essa máquina, você pode receber royalties a vida inteira desse negócio. Não sei se vocês já viram, tem gente que fez isso. Você chega com a máquina, liga, ela pega o ar, condensa o ar, tira a água de dentro do ar e você bebe água do ar. Mano, você não está entendendo o que é a cabeça de uma pessoa maluca. Ela um dia olhou para o ar e falou, tem água, tem umidade. Ele tira a umidade do ar, põe dentro do copo, você bebe. O outro dia alguém em Israel olha para o mar e fala, Deus, como é que nós vamos beber água? Deus falou, olha aí para a água do mar e não tem sal? Tem, tira o sal dela. Qual que é a dica que eu te dou para você entender sobre o problema? Israel é a nação que mais tem problema. 10 nações contra eles. Os desertão. Água não tem potável, não tem petróleo, não tem minério, não tem nada. O que eu gosto de ver na escritura é que Deus prometeu para eles uma terra que mana leite e mel. Só tinha leite e mel lá. Não tinha petróleo, não tinha ouro, não tinha água doce, não tinha florestas. Meu amigo, o que é isso? O Senhor colocou eles numa terra e falou, vocês vão ser prósperos em tudo que vocês colocarem as mãos. Por isso é a nação mais empreendedora do mundo. Porque o que um sheik disse certa vez, que tempos difíceis fazem homens fortes criam tempos fáceis criam homens molengas, e homens molengas trazem tempos difíceis. Você sabe o que acontece em todas as gerações? É exatamente esse circuito se repetindo. Isso é familiar, isso é nacional, isso é de continente, é cultural. Um tempo difícil sempre vai levantar pessoas fortes. As pessoas fortes criam tempos fáceis. Os tempos fáceis produzem pessoas molengas. E as pessoas molengas trazem tempos difíceis. Pessoas que não são ousadas, não vão para cima. Essas pessoas trazem o quê? Tempos difíceis. Qual que é o discernimento dos tempos hoje? Tempos difíceis. E aí os tempos difíceis estão chegando porque molengas assumiram o comando. E esse momento vai produzir o quê? Gente forte. Ser empreendedor não é ter paz. Ser empreendedor é sempre antecipar os problemas. Todo mundo que eu conheço, normal, não quer ter problema com a empresa, ele quer ter dinheiro do caixa. Mas ter uma visão empreendedora é o seguinte, sempre precisamos de um problema novo. Primeira coisa então para ser empreendedor de verdade, ter essa visão, é o quê? Problemas novos. Quando eu tenho esses problemas novos, eu sempre estou à dianteira. Você tem que lembrar disso. Sempre estaria à dianteira se eu for a pessoa que cria. Eu gosto de lembrar a todos. Você vai ser lembrado por 2 coisas na vida. Problema que criou, problema que resolveu. Faça uma lista de pessoas que criaram problema. E a criação desses problemas mudou absolutamente todo o jogo. Caras que criaram carro elétrico, avião, todo mundo no mundo inteiro sabe o nome desses caras. Quem inventou computador, quem inventou diversas coisas viraram líderes e pessoas renomadas em todas as gerações. Quem cria o problema. Só que aí eu tenho um convite para você. O maior problema que existe é você. E você precisa primeiro resolver esse problema. Vou te dar um exemplo. Vários de vocês têm soluções humanitárias. Vários de vocês têm soluções que vão impactar essa geração. Mas tem um problema. Você não resolve o maior de todos, que é você no caso. E por não resolver, grandes companhias não aparecem. A prosperidade dessa nação não aparece. Porque vocês não se soltaram. Então, ao invés de entrar numa faculdade para fazer um curso que dá dinheiro, você vai fazer o seguinte: você vai resolver o problema que você é.
Você não sabe o que é você resolvido. Você resolvido vai fazer o quê? Vai criar mais problemas. O fato de você não se resolver, não tem criação de novos problemas. O que faz uma nação prosperar? Novos problemas. Eu quero criar um problema no Brasil. Por que até hoje a gente não tem uma empresa nossa que produz carro? Você que é brasileiro, inteligente, por que a gente não tem? Chuta. Porque um brasileiro foi criar esse problema, fechar as portas para ele. Gurgel. O segundo foi fazer a marca Troller, ganhou incentivo fiscal para esse negócio explodir, a Ford pegou o incentivo fiscal, gastou, quando acabou, levou a indústria da Ford embora daqui. E aí vários brasileiros fazendo oferta para a Ford para comprar a Troller de volta, ela, não, eu prefiro jogar essa marca fora. Por que nós somos assim? Essa é uma pergunta que eu te faço. Na nossa cultura, nós não gostamos de problema. Por isso nós temos um negócio chamado jeitinho brasileiro. Talvez você não entenda, mas a maior parte das pessoas que são empresárias hoje, na verdade não são, só estão. Ter um CNPJ não te faz um empreendedor. E ser empreendedor não precisa de um CNPJ. Você pode empreender com o CNPJ do outro. Você pode produzir negócios empreendendo sem ser empresário. Mas o mais assustador é ver esse tanto de empresário que não é empreendedor. Empreendedorismo é mentalidade. Empresariado é vinculação com a junta comercial. É fazer parte de um sistema. Então, vou te falar, mais vale ser empreendedor. Porque se você for empreendedor, vou te dar um exemplo. Você que tem a mentalidade empreendedora, olha para esse caso do Airbnb. Airbnb é a maior hotelaria do mundo sem ter nenhum quarto. O que eles estão vendendo? Produto ou serviço? Nenhum dos dois. Está vendendo acesso. Você pode empreender comprando imóvel e colocando no Airbnb. Essa é uma forma de empreender. Você pode empreender não comprando nenhum imóvel, replicando o modelo do Airbnb. Como que faz? Você chega, pega um imóvel, loca ele por um longo espaço de tempo, por um valor abaixo, e põe ele no Airbnb. O imóvel não é seu, você vai pagar isso aí com o lucro do negócio, e você entra no meio empreendendo. Isso é mentalidade empreendedora. Olha que coisa. Você pode ter 1000 apartamentos, se você tiver suporte para isso, tiver estrutura para isso e gente para isso. Você pode ter 1000 apartamentos locados no Airbnb, te dá um retorno de 2% ao mês, sendo que você não tem um único apartamento. É só aprender a jogar, é só aprender a empreender. Tem um negócio que você vai anotar aí que todo bom empreendedor sabe, todo bom empreendedor conhece, chama subdinheiro. O que é o subdinheiro? Tem um dinheiro da forma ativa e primário, que é assim, eu preciso do dinheiro para o banco me dar retorno. E tem sempre um negócio no meio do caminho que é o subdinheiro. Esse que eu acabei de falar é um subdinheiro de locação na internet. Eu pego algo, loco algo e uso aquele algo para pagar aquela conta. Vou dar um exemplo. Você pega um apartamento por 5.000 por mês. Aí você fala para a pessoa, ó, eu vou sublocar, está na minha responsabilidade. Você consegue a um longo prazo fazer isso aqui por 3? Pega de 4.000, paga 3. Tem um monte de apartamento fechado. Pega por 3, vai fazer locação, você faz por 6 ou por 7 de curta temporada. Tem que ser num lugar bom. E aí você pega esses 7, paga a conta, tira a despesa e lucra. O apartamento não é seu. Então você nunca precisou do imóvel. Você nunca precisou ser titular do imóvel. A mentalidade empreendedora é desse jeito. Aí uma outra pessoa que tem um viés que é tecnológico fala, não, eu vou desenvolver um aplicativo desse. Ou eu vou vender um implemento. O empreendedor está sempre criando problema e sempre trazendo solução de problema. Quando ele consegue fazer isso, dinheiro no caixa. Aprenda algo. Se você conhece as bases do empreendedorismo, qualquer negócio que você colocar a mão funciona. Empreendedor não é ganhar dinheiro. Empreender é você ver oportunidades e quando você não encontrar, crie as oportunidades. Estava falando sobre despesa. 3 níveis. Quem é empresário aqui? Levanta a mão. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Os preços vão subir. E você tem que aplicar essa medida imediatamente nos seus negócios. Vou explicar o que é. A medida é, precisa negociar todas as despesas fixas que você tem. Por quê?
Se você não ganhar nada com isso, pelo menos alguém vai ver que você nota e não vai subir para você. Eles vão entrar numa negociação para deixar você nesse preço. Nível 1. Nível 2. Abra novas oportunidades para concorrentes tomarem esse contrato de fornecedores que você tem. Por quê? Porque tem gente doida precisando de cliente. Então, abra essa oportunidade para que pessoas entrem e aí você consegue um contrato melhor do que o que você já tem. Só que você abrindo a oportunidade, para você não criar um caos, você pega a própria pessoa que já tem o contrato fechado e faça com que ela cubra isso. E aí você ganhou negociando a sua despesa fixa. Terceiro lugar, adiante. Se você tem fluxo de caixa bem definido, adiante absolutamente algumas prestações para ganhar desconto, que é uma outra forma de fazer dinheiro. Qual que é a forma de fazer dinheiro mais inteligente? A maioria das pessoas precisa de dinheiro no caixa e seus fornecedores. Se eles sonharem que vão perder você, eles negociam isso. E se eles falarem que não dá para negociar, você vai abrir concorrência e você faz o quê? Entra numa antecipação. E se você tiver um fluxo de caixa que dá conta de fazer isso, você vai ver o tanto de fôlego que a sua empresa vai ganhar. Só que ninguém para. As pessoas falam, nós temos que ganhar dinheiro e nós temos que gastar dinheiro. Não. A coisa mais poderosa que o empreendedor faz não é gerar receita com o seu core business, com o seu negócio principal. É fazer o dinheiro multiplicar dentro do seu ecossistema. Então, quando você aprende isso, você fala, isso é administrar um negócio. Qual o maior problema do brasileiro? O brasileiro é bom para abrir negócio, mas ele é melhor para fechar. Por isso, 87% das empresas em 3 anos fecham. Nós não temos uma mentalidade empreendedora no Brasil, apesar do seu primo, seu cunhado, seu irmão falar que é empresário. Não é sobre ser empresário. Tem um monte de empresário, a maioria deles não sabe o que é empreender. Empreender é resistir no caos. Então, a primeira coisa que você tem que instalar e configurar na sua cabeça é a sua relação com o problema. Fala com a sua boca assim, eu sou um grande problema. E eu vou resolver isso. Então fala assim, eu vou criar problemas. Se você criar um problema exclusivo, você fica rico só com esse problema. Um problema. Se seu problema que você resolve for o problema que alguém no mercado cobra R$1.000 para resolver, o máximo você vai conseguir é 2.000. Contando muita história. Mas se você é um criador de problema, bom. Segunda coisa que você tem que saber sobre mentalidade empreendedora. Você precisa de associação, anota isso aí. Associar com gente que tem resultado diferente do seu. O que eu não abro mão da minha vida? Eu não abro mão da minha vida em estar sempre perto de gente, associar com gente que faz coisa diferente do que eu faço. Eu fico escutando coisa que eu não estou afim, até aparecer um trem que vai fazer pá! As melhores ideias e as coisas que mais revolucionaram a minha vida não veio de pessoas que são boas com ideias. Veio de gente falando lorota. Tem ideia macho e tem ideia fêmea. Vocês acham que eu prefiro qual? As fêmeas. É vocês mesmo. Só as fêmeas multiplicam, o macho não multiplica. Vocês têm que saber disso. Na criação é desse jeito. Salário não multiplica, mas terra multiplica. Fazenda multiplica, empresa, fêmea. Mulher, você põe um negocinho lá, um espermatozoide, ela te dá um retorno de 10.000%. Nasce um bebê de 50 centímetros, dá 10.000%. Fala comigo assim, ó. Só as fêmeas multiplicam. Então, o que você tem que empreender? Você tem que olhar aonde colocar a semente. A semente é macho. No latim chama sêmen. O que significa isso? Olha para a criação. Aí eu fico ouvindo ideia macho. Eu falo, esse trem não prospera. Mas eu ouço uma ideia bem idiota. Eu anotaria isso. Ideia boa e ruim tem o mesmo valor. Não sei se você sabe disso. Ideia boa e ruim tem o mesmo valor. Não muda o preço de uma ideia boa para uma ideia ruim. O que muda é o que você fez com isso. A pessoa fala, tem a melhor ideia do mundo. Testou? Não. Vale 0. E a ideia ruim? Testou? Às vezes a ideia ruim irrita a pessoa e a pessoa toma outro caminho. Então, sendo um criador de problema e querendo ter uma visão empreendedora, o que você vai ter que fazer? Anota a segunda coisa aí. Brainstorm. Você vai ter que fazer um negócio chamado tempestade de ideias. Ideias boas e ruins não valem absolutamente nada. O que vale é o depois do choque.
Ouça as pessoas, pare para ouvir a sabedoria delas. A maioria delas não vão te ajudar, mas vão te irritar de tal forma que vão te levar a pensar algo diferente. Esse slogan da Apple de pense diferente, como que faz para você pensar diferente? Questionando. Como que faz para ter uma mentalidade empreendedora? Anota o terceiro passo, questionamento. Não pare de questionar nem um minuto. Seus filhos eram crianças num franco crescimento absurdo, até você bloquear eles. Primeiro eles não falavam, e aí a vizinha, o filho da vizinha da mesma idade falou um pouquinho mais rápido, você começou a oprimir a criança para ela falar rápido. Fala menino, fala! Aí o menino, falou. Aí ele fica assim, ó, uns 4 anos na sua cabeça falando pra caramba, até que você fala, cala a boca! Aí ele vai para a adolescência em silêncio. Aí vai jantar, esse menino não fala nada. E aí ele fala, você não abre a boca? Pois é, mas foi você que mandou eu calar. Você começa a vida enchendo o saco da criança para ela falar. Ela fala e toca o terror na terra, você manda ela calar a boca. E quando ela cala a boca, você fala. Você vê o tanto que é doido. Sabe o que você tem que fazer? Canaliza isso para essa criança criar o tempo inteiro. Não adianta você querer achar que é empresário e achar que seus filhos estão aprendendo a empreender só porque você é empresário. Eles não aprendem. Eles aprendem se você ensinar formação de preço, compra, venda, negociação, renegociação. Tem gente que nunca teve uma aula de negociar e morreu sem saber como renegociar quando o negócio não dá certo. Ser empreendedor é entender o todo de um negócio. Ao invés de você entregar sua vida para ser um profissional de uma área, aprenda todas as áreas de uma empresa, isso é o suficiente. Eu fico imaginando os seus 4 ou 5 anos de faculdade rodando numa multinacional 5 anos. Você tem que saber que empresário não precisa saber abrir empresa e nem fechar empresa e nem tirar guia de imposto. O empresário precisa saber de alguém que faz isso, mas ele precisa pelo menos entender como isso funciona e não precisa praticar isso. Ele precisa entender as frentes. Qual que é o desafio que eu dou para todos vocês que estão assistindo? Sendo empresário ou não, aprenda tudo o que acontece dentro de um negócio. Como é que você vai mandar em alguém se você não sabe como é que faz? Como é que você vai liderar se não é pelo exemplo? Como que você vai pedir algo? Como que você vai desejar algo se você nem conhece a complexidade desse algo? Assim são os empreendedores do Brasil. Eles sabem só vender e quer montar uma empresa. Por isso que vai quebrar. Vender não é tão importante, não. O que é mais importante chama comprar. Não está vendendo, está com problema? Tô, mas eu já ganhei na compra. Fica calmo. Fica calmo. Eu anotarei isso, se você não sabe. Ganha-se dinheiro na compra e não na venda. Venda é só devolução do dinheiro para o caixa. Quem é bobo ainda não entende o mundo dos negócios, acha que ganha dinheiro na venda. Venda chama-se retroalimentação de caixa. O dinheiro a gente ganha onde? Na compra. Comprei bem comprado, é isso que suporta. A minha margem não está na hora de vender, está na hora de comprar. Ter essa visão empreendedora vai fazer você viajar para lugares onde você nunca sonhou, viver uma vida que você também nunca sonhou e libertar um monte de gente da miséria nesse país.